Muito bem, meus queridos, é com uma imensa alegria que nós estamos hoje aqui recebendo o companheiro André Trigueiro, trazido pela Federação Espírita da Flórida, e que depois de uma maratona, como ele mesmo fala, né, de já mais 11 palestras em 8 dias ou 12, eu já perdi as contas, ele está aqui na reta final com a gente. Mais uma palestra hoje, uma amanhã, numa passagem que trouxe enormes benefícios para todos aqueles que escutaram, para todas as casas. Então, a gente o envolve carinhosamente, toda e qualquer energia de sustentação, eu sei que ele vai receber, apesar de que eu dei um lanchinho reforçado para ele em casa, antes de sair, para dar conta das energias dele. Mas é com muita alegria que nós temos aqui, para aqueles que não conhecem, André é jornalista, ele trabalha no Rio de Janeiro, na Globo, e um jornalista com vários prêmios, com vários livros, autor na área da ecologia, na área do suicídio, da prevenção do suicídio. Então, um trabalho muito importante que é o que ele vem apresentando esses dias. Mas, como eu gosto de dizer, eu mesma me ressinto um pouco dos títulos da Terra. Eu gosto de apresentar os nossos expositores como um pouco de convivência que eu tenho com ele. Digo a vocês que é um espírito sério, comprometido com o trabalho da iluminação pessoal, do crescimento, e essas são sempre as nossas melhores credenciais frente ao trabalho. Então, com muita alegria, André Trigueiro. Tem faltão? Não tem? Ótimo. Mais fácil. Boa noite a todos. Que possamos aproveitar ao máximo e desde já os fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio que saturam esse ambiente, nos envolvendo e propiciando os melhores resultados para mais um estudo. O assunto que nos traz aqui hoje, ele é tão interessante, urgente, instigante, que eu sinceramente gostaria, e obtive autorização dos meus anfitriões para fazer isso, que eu vou sugerir a vocês, que após a nossa explanação inicial tivéssemos algum tempo para perguntas ou questões que pudessem ser levantadas por vocês, pois que vamos tratar aqui dos desafios do espírita no século XXI. O pressuposto da nossa explanação é o seguinte: da codificação no século XIX para cá passaram-se 160 anos. E não foram 160 anos que a gente possa contabilizar como um século e meio, um pouco mais do que isso. Se a gente tivesse que medir o que houve nesses últimos 160 anos, sem muita dificuldade, nós constataríamos que foi o período de mais intensa assimilação e produção de conhecimento, de inovação tecnológica, de evolução científica. Nós tivemos, nesse período, eu diria, uma revolução cultural, tecnológica, científica. Nós tivemos uma multiplicação por 7 da população de encarnados do planeta. Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Nós tivemos uma evolução fantástica em todos os campos do conhecimento. Na área da comunicação, que é um dos temas que a gente vai tratar aqui hoje, como estamos nos comunicando como espíritas, né? Como cristãos. Paulo disseminou o cristianismo de uma forma heróica, no lombo de jumento, de mula, de cavalo, em andanças, barcos, cartas, epístolas, e era o que ele tinha à mão. Kardec fez uso de livros, organizou instituições, sociedades espíritas para disseminar esse conhecimento, era o que ele tinha à mão. Hoje nós temos outros recursos, ao vivo,
ou gravado usando as redes, disseminando instantaneamente para o mundo inteiro as informações. E apenas nesse quesito eu estou dando aqui já um aperitivo do que é importante discutir e reciclar em termos de conhecimento, porque por vezes nós nos atemos àquilo que sempre foi feito, que se consolida como tradição, e perdemos, é uma possibilidade, não estou afirmando, o bonde da história. Não conseguimos colocar o Espiritismo nos trilhos do momento histórico em que ele se encontra. Estou colocando isso como uma possibilidade. Aliás, hoje é uma arbitrariedade minha, o recorte que vou fazer, histórico e de conteúdo doutrinário, é uma impressão que tenho, é o assunto do novo livro que a gente está lançando, ainda, provavelmente na virada desse ano para o outro. O que seria pertinente, o que seria oportuno a gente refletir enquanto espírita para o melhor aproveitamento possível da doutrina no tempo que estamos vivendo? E quais são os riscos ou as ameaças ou os obstáculos que não existiam à época de Kardec e que hoje, por vezes, atrapalham demais a nossa trajetória nesse plano? Antes de falar dos desafios, é bom a gente lembrar o que é ser espírita. Eu vou recorrer ao codificador. Aspas. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pela capacidade que tem em dobrar, em superar as suas más inclinações. Não se faz isso, na minha opinião, sem disciplina, perseverança e estratégia. A gente precisa ter alguma organização no tempo e no espaço, enquanto estamos de passagem por aqui, para realizar a tarefa hercúlea de promover em nós a reforma íntima. Quais são os desafios do nosso tempo? Para sermos bons espíritas. São outros, não aqueles de Kardec. É isso que eu estou querendo marcar posição na largada da conversa. O primeiro deles, me permitam dizer, o tempo. Já existia reloginho na época do Kardec, Santos Dumont popularizou, mas o relógio já existia. A passagem do tempo no século XIX era muito mais devagar. 1 hora tinha 60 minutos mesmo. E levava esse tempo todo para o ponteirinho dar uma volta no relógio. Hoje em dia, a impressão que nós temos é que 1 hora passa mais rápido. É que um dia passa mais rápido, um ano voa e uma vida, de repente, se vai. Então, a passagem do tempo no século XXI é diferente. A pergunta é por quê? Uma possível resposta, uma das muitas, é que nós estamos, invariavelmente, no planeta inteiro, testemunhando uma mudança cultural. À época de Kardec, nós tínhamos as pessoas vivendo menos, os recursos na área da saúde eram inferiores, não havia vacina, não havia penicilina, a água que se bebia não tinha a segurança que temos hoje ao ingeri-la, não havia saneamento básico. Paris fedia. A reforma urbana de Paris, hoje quem vai a Paris, aquelas alamedas, aquelas áreas enormes para percorrer a pé, não existia. Kardec foi testemunha de uma ampla reforma urbana numa Paris que era fedorenta. Não tinha coleta regular de lixo. O mundo se tornou urbano. Isso é um fenômeno recente desse século XXI. Passamos do mundo caipira, no bom sentido, o sentido carinhoso da palavra, majoritariamente rural, para o mundo urbano. Adensamento populacional, verticalização das cidades, adrenalina, correria, estresse. Nesse mundo, nós estamos sujeitos a um bombardeio intermitente de informação, por vários meios. TV aberta a cabo, redes sociais, internet, outdoor, rádio, o tempo todo. Uma carga monumental de informações que gera
E aqui vai um desafio importantíssimo para a gente se dar conta, que é o risco da dispersão, da distração e o culto ao lazer e entretenimento, à exaltação do prazer, da diversão. Não estamos defendendo aqui uma vida monástica, nem a tristeza, nem o recolhimento, mas estamos denunciando o risco de, se não prestarmos a devida atenção, esse tempo que se esvai rapidamente determina um elevado consumo de tempo e energia numa direção em que, ao final do período, ao puxarmos o extrato, o saldo não é tão interessante para o nobre objetivo da reforma íntima, da transformação moral e do exercício que demanda foco, estratégia, perseverança, para dobrarmos as nossas más inclinações, superarmos as nossas imperfeições. Significa que a gente precisa ter uma estratégia em relação ao bombardeio sistemático de informações. Informação é uma palavra que aqui, semanticamente, eu quero que ela tenha uma certa elasticidade. Informação é tudo aquilo que demanda de nós, rouba a atenção para a gente ver o que está acontecendo. A época de Kardec não era assim. Hoje é. Prestem atenção no uso que vocês estão fazendo do seu tempo, que é um recurso natural não renovável. O tempo não volta. Um texto que eu gostaria de destacar de um comunicólogo, um estudioso da área da comunicação no Brasil, diretor da Escola de Comunicação do FRJ, ex-presidente da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, professor Muniz Sodré. Diz ele que é um bandista. A multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão, nem em seu conhecimento sobre o mundo. Quanto mais você é informado do inessencial, menos você sabe sobre si mesmo e mais você é controlado pela lógica do medo. É uma frase que demanda um tempo para a gente deglutir, fagocitar. O que ele está dizendo, que é muito claro e muito revelador, é que nem todo mundo que se julga bem informado se torna melhor cidadão e consegue navegar com alguma destreza no mundo de hoje. Curioso isso. E veja, quem vos fala é jornalista. Meu ganha-pão é informação, e a gente trabalha num veículo em que a gente procura mostrar para as pessoas que elas ganham sendo bem informadas. Elas se tornam pessoas mais antenadas com o seu tempo. E, curiosamente, um comunicólogo muito respeitado do Brasil não ratifica isso. Ele diz: a multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão, nem em seu conhecimento sobre o mundo. Quanto mais você é informado do inessencial, que é um neologismo, eu não sei nem se existe essa palavra no dicionário. O que é inessencial? São os mil nadas da vida. Mas o nada não existe, o nada absoluto não existe. Os mil nadas da vida consomem tempo e energia. Consome tempo e energia. Então veja, um dos desafios do nosso tempo é, no meio dessa correria insana do dia a dia que todos nós somos, eu estou no país que inventou o culto ao workaholic, onde, isso é muito forte no Ocidente, e o Oriente comprou isso. Eu tive no Japão, já tive na China, já tive na Coreia do Sul. É impressionante como eles se adaptaram rápido a esse culto ao trabalho no seguinte sentido: as pessoas têm orgulho quando você diz assim, podemos nos encontrar, um encontro de trabalho, a pessoa diz assim, com licença, eu tenho que ver na minha agenda. E cada segundo que passa que ela tem dificuldade em encontrar um lugar na agenda para encaixar você, ela exala um orgulho indisfarçável. Não sei se está dando para reparar, ele pensa isso, eu sou muito ocupado. E isso tem um baita valor civilizatório. Como é bom estar ocupado o tempo todo,
O que eu quero discutir não é a quantidade do tempo ocupado, é a qualidade da ocupação. Dentro da perspectiva espírita. Porque eu não sei vocês, para tentar ser, e é difícil, nem sei se eu consigo, realizar o mínimo minimorum daquilo que eu imagino ser o exercício do bom espírita, eu tenho que abdicar de algo importante aos olhos dos meus, que não são espíritas. Essa é uma questão. Portanto, sugestão, precisamos cuidar muito da qualidade da informação que a gente está sendo alvo, que a gente está sendo atingido, e da quantidade e da qualidade da informação. Nós temos esse poder, a gente não pode renunciar a ele. Livre-arbítrio, free will, a gente precisa estar atento. O GPS está aqui. O aplicativo do discernimento do que eu quero fazer está aqui. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E o que não me convém? Precisamos ter a coragem de fazer essa pergunta. Porque a dispersão nos chama para o mundo. O mundo nunca teve tanta atração, tanta diversão, tanto lazer, tanto entretenimento. E não é uma questão de ter mais ou menos dinheiro. Qualquer celular tem game. E a vida segue. Segundo ponto, depois da dispersão, por lógica, é uma consequência. Eu preciso ter autogestão. Os militares, por vício de origem, por uma questão profissional, eles precisam ter na disciplina, na divisão do tempo, na definição das rotinas e dos protocolos, um planejamento. E no mundo com tantos apelos à dispersão, a gente precisa ter foco. Aliás, a garotada hoje em dia começou a haver um diagnóstico muito comum, não apenas no Brasil, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, da dificuldade de foco. Dificuldade de foco vem de pequeno. Tá difícil para a garotada prestar atenção. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? Isso já faz parte da nossa cultura. Isso não existia à época do Kardec. Se existia, não era diagnosticado e era quase desprezível no radar daqueles que na época lidavam com a área de saúde. E era pedagogo, hein? Discípulo de Pestalozzi, o povo lá de Pestalozzi prestava atenção nas coisas. E Verdun, todo mundo com foco. Nas minhas pesquisas eu acessei um trabalho de um japonês chamado Dr. Todashi Kadomoto. Ele é um dos pesquisadores que se atreveram a tentar fazer uma conta difícil. Quantos pensamentos nós temos por dia? O Dr. Kadomoto chegou a 50 mil pensamentos por dia. A maior parte desses pensamentos está numa zona superficial onde a consciência não consegue, porque é bolinha de sabão. Não chega a alcançar o nível da consciência, mas a gente tem um talento para produzir pensamento que é... Nós somos deuses, vós sois deuses, nós temos a partícula Deus em nós temos um poder que a gente ainda não se deu conta, criador, de plasmar, projetar. A gente chega lá. Enquanto a gente não chega, a gente fica soltando bolinha de sabão para tudo que é lado. Os budistas, na tradição budista, eles reportam esse pensamento invigilante, eles aludem metaforicamente ao macaquinho travesso, que fica pulando de galho em galho, dispersando a mente. Você está distraído, invigilante, mundo de provas e expiações, nosso nível de imperfeição ainda implica em certos riscos. De repente, do nada, você está saindo do conscious, indo para casa, tranquilão. De repente, você se percebe tenso, com um pensamento que você não sabe como começou.
de onde veio, mas ele surge. Ele começa a levar você para um nível de tensão que muda, batimento cardíaco, pressão arterial, sudorese. De onde surgiu? Por que eu estou pensando nisso? Como é que eu vim parar aqui? Autogestão. Precisamos aumentar o nível de consciência daquilo que nós emanamos no que diz respeito a pensamento e sentimento. Autoconhecimento. E porque temos prazo de validade, estamos aqui de passagem, essa autogestão precisa considerar que não teremos sempre toda a saúde, toda a disposição que desejamos. O envelhecimento é um fenômeno inexorável da natureza. Ter estratégia significa, no meu lifetime, no tempo que eu aqui estiver, enquanto eu tiver energia para fazer 11 palestras em 8 dias, ser voluntário numa instituição espírita, me habilitar a um serviço não remunerado e anônimo, fora das vitrines, fora dos holofotes, mas que faz a diferença para alguém. Por que não? Porque vai ter macaquinho travesso pulando de galho em galho dizendo assim: espera aposentar, espera o neto chegar, espera terminar a hipoteca, espera alguma coisa acontecer. Não temos todo o tempo do mundo. E Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes esse tempo se esvai muito mais rapidamente, ele é precipitado por alguma ocorrência. E a oportunidade se esvai. Autogestão. O tempo é aqui, é agora. As decisões que eu preciso tomar dependem da convicção que eu construí nesse momento. Não postergue, não adia, não retarda. Faça acontecer. Um grande aprendizado que nós tivemos no Brasil no ano passado foi a queda do avião levando o time da Chapecoense. Por que isso foi um aprendizado duro, mas importante? Eu perdi 2 amigos naquele avião, jornalistas. Por que foi um aprendizado importante? Aqueles jogadores estavam no auge da carreira. E alguns jornalistas também estavam tendo suas primeiras oportunidades de cobertura internacional na área do esporte. Subitamente, uma tragédia ocorre e ceifa as vidas no momento nobre da existência. Quando eu falo não temos todo o tempo do mundo, eu estou reportando a algo que vocês já sabem, mas a gente não tem consciência de que isso acontece. A gente acha que tem todo o tempo do mundo, mas a gente não tem. E quando a gente constrói, a partir da fé raciocinada, uma convicção, eu já entendi o que me convém, o que seria bom fazer, o que está ao meu alcance fazer, por que não fazer? O que ainda falta? Fazer acontecer. Para sermos espíritas e termos a coragem e a determinação de fazer algo que contraria o senso comum e que determina nadar contra a maré e fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem, nós precisamos reservar algum tempo para o estudo. Por quê? A gente não está à procura de erudição. Lembre de Muniz Sodré, não é a multiplicação de fatos informativos que faz de você uma pessoa melhor, mas algumas informações são nutrientes para a reforma íntima. O espírita precisa estudar para arregaçar a manga e fazer acontecer. No Brasil, vocês sabem, o espiritismo é reconhecido por várias tradições como aquela corrente espiritualista ou religiosa que mais administra instituições de caridade. Asilos, orfanatos, abrigos, creches. Elogios públicos de teólogos católicos, protestantes, porque nós temos, através da caridade, esse ofício que remete a algo que cada um precisa fazer. Eu preciso reservar um tempo da minha semana para fazer alguma coisa que não seja em meu proveito, em meu benefício. Eu não exijo reciprocidade. Fora da caridade não há salvação. Para muitos de nós, trabalhadores da última hora significa o quê? Provavelmente a gente já teve contato com o cristianismo ou convites para sermos pessoas melhores em outras encarnações, mas faltou firmeza. A gente sempre achou alguma coisa mais interessante para fazer. Aí veio o último bonde, o último carro, o último vagão. A gente pegou por quê?
fomos fisgados pela razão. A fé raciocinada pegou de jeito. Para que serve a razão? Para termos erudição, para a gente saber recitar de cor e salteado as perguntas do Livro dos Espíritos, trechos inteiros do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Chico, segundo Divaldo, Raul, Emmanuel, Joana. Espiritismo não é um fim, é um meio para alcançar algo maior. Estudo, faz parte. Autogestão, sou espírita, reforma íntima, está no meu radar. Otimizar o uso do tempo, cuidado com a dispersão. O estudo, ele ancora o nosso planejamento. Sabe aquela agenda toda preenchida, que a gente tem maior orgulho de dizer, não sei se vai ser possível. Passa o pente fino na agenda hoje e repare o que está escrito lá para você não esquecer que diga respeito à reforma íntima. Será que tem algo escrito lá? Lavar o carro. Pegar fulano, não sei aonde. Festa do cicrano. Liquidação na loja de departamento, tal. Então a gente precisa ter essa consciência. Consciência. Eu estou num lugar que clama, instiga a gente a sermos coerentes com a fé raciocinada. É preciso, portanto, fazer escolhas no dia a dia que remetam ao norte magnético da nossa bússola. E, eventualmente, essas escolhas implicam em algum sacrifício. Sacro ofício. Outra questão. Desafio do nosso tempo. Também não diz respeito à época do Kardec. Nós vivemos numa civilização que em 160 anos mudou muito no aspecto dos valores prevalentes, os valores dominantes da cultura que não é mais ocidental. Na era da globalização, ela se viralizou. Exaltamos como nunca o consumo. Na época do Kardec não tinha a palavra consumismo, curso de publicidade, shopping center, não existia marketing, a ciência do marketing. Nós estamos, portanto, vivendo o período em que nós idolatramos o consumo pelo consumo. Isso gera dispersão, distração, transferência do meu desejo de ser feliz para o que é descartável e perecível. Cuidado. Pode ser uma armadilha. No projeto da reforma íntima, no emprego do tempo e da energia, a gente precisa lembrar da passagem do Evangelho que fala do sentido da riqueza. O problema não é ser rico. O problema é o uso que a gente faz do que não nos pertence. O dinheiro, o patrimônio que julgamos ser nosso, na verdade, são empréstimos, posto que não nos acompanharão quando desencarnarmos. Estamos aqui de passagem e tudo isso é acessório. Tudo isso é ferramenta nas nossas mãos para a gente ver de que maneira a gente usa com base naquele aplicativo, naquela bússola. Então, o entusiasmo pelo consumo ou assumir-se como consumista sendo espírita é algo que merece alguma reflexão. Cuidado. Cuidado com a dispersão, com a distração. Ah, mas eu estou aqui para ser feliz. Ninguém está discutindo isso. É o entendimento que a gente faz da felicidade. E veja que riqueza ser espírita nos Estados Unidos. Que oportunidade benfazeja. E numa instituição que tem um nome, da de vocês. O hiperconsumo, o consumismo, o consumo pelo consumo, exalta valores que remetem ao individualismo, o hedonismo, o egoísmo e, eventualmente, a ostentação. São questões que a gente precisa parar e pensar. Consumir como se não houvesse amanhã, com que pretexto? Qual é a finalidade? Qual é o enriquecimento espiritual embutido nesse hábito? Também estamos vivendo o império do culto à beleza, que também não existia à época do Kardec. Isso gera alguma dispersão, alguma distração. Eu estou no país campeão mundial de cirurgia plástica e estética. Eu estou vindo de um país que é o segundo no ranking.
Nada contra, veja, gente, com toda franqueza, a gente querer ter boa aparência ou querer se apresentar bem para os outros. Seria hipócrita se eu defendesse que a gente fosse absolutamente natural. Isso poderia ser complicado para a autoestima. A gente gosta, não, peraí, deixa eu ver aqui o que hoje eu posso fazer para dar uma guaribada na minha estampa. O problema não é você querer ter boa aparência, a aparência possível. O problema é querer burlar uma lei inexorável da vida, que é o envelhecimento. Que começa no ato da fecundação. Esse reloginho começa a girar na fecundação. Nós já habitamos vários corpos nessa vida. Já prestaram atenção nisso? Não é uma reencarnação, mas nós somos mutantes. É uma coisa impressionante. Tem dias que você não se reconhece no espelho. Sou eu mesmo? Jesus? O que é isso? Qual é a armadilha embutida? E isso não existia à época do Kardec. Isso pode consumir de nós. Não é apenas tempo, dinheiro, energia. É autoestima. É você se olhar no espelho e se aceitar, criatura, como você é. Isso é felicidade. Sabe aquelas pessoas que não têm propriamente a estampa culturalmente aceita como linda ou bonita, mas exalam beleza por se aceitarem como são? Isso para mim foi um aprendizado de vida. Como existem pessoas aparentemente feias que exalam beleza e são atraentes. São atraentes. Porque elas estão de bem consigo próprias. E isso é irradiado. E isso tem um apelo. Não perdoamos a tristeza, não perdoamos a velhice, estamos condenando as novas gerações e às vezes no centro espírita isso passa batido, a gente não faz a reflexão sobre isso. Esse culto à eterna alegria, à eterna força física, à eterna beleza gera muitos problemas psicológicos, muitos distúrbios e fragmentações íntimas, num mundo que a gente precisa ter a coragem de não se associar a esses valores. Vou citar novamente, fizemos isso domingo na palestra sobre prevenção do suicídio em inglês. Mas é uma frase linda de um filósofo oriental chamado Krishnamurti, ele não é espírita, mas a frase dele é muito inspiradora, que diz assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Adoro essa frase. Para mim ela é muito inspiradora. Em que sentido? Tenha a coragem de ser você mesmo. Be yourself. Se não é assim, perdemos muito. Segue a tua cartilha íntima, assim, eu sou isso. Para o bem e para o mal. Nessa encarnação vai dar para trabalhar várias coisas, algumas talvez fique para outra, infelizmente. Eu preciso ter a honestidade intelectual de reconhecer quais são as minhas imperfeições e saber dosar o estoque de energia para enfrentar. Porque não é legal, e quem vos fala num período de maior encantamento e paixão com a doutrina espírita, eu julguei ser possível e quis bancar isso. Falei assim, vou resolver tudo nessa encarnação. Um período de enamoramento, eu falei, eu tenho o roteiro, eu sei o que precisa ser feito, depende de mim. Maratonista, corredor só vira maratonista com muito treino. Se resolver correr a maratona pela primeira vez sem preparo, no meio do caminho fica. Não deu outra. Depois de pouco mais de um ano, eu me dei conta de que eu não tinha fôlego. Sabe quando você diz assim? Cai na real. Quem você acha que você é? Eu juro que eu acho que eu cheguei a ouvir uma vozinha rouca de um guia. Eu não escutava. O que a espiritualidade maior exige de nós? Não é a perfeição. Não é a perfeição. Faça o que tiver ao teu alcance. Creia, não é pouca coisa.
que tiver ao seu alcance. Não é pouca coisa. É isso que define a reforma íntima. Você vai reformar o que for possível. Quem já fez aqui reforma em casa? Vocês fizeram uma reforma aqui. Eu duvido que vocês tenham feito uma reforma acima da capacidade de suporte financeiro, braçal, organizacional. Espero. Crise das hipotecas. Tem origem no quê? No joguinho sórdido da pirâmide. Não tem lastro para segurar aquilo. Quebra. Passo do tamanho da perna é a receita do sucesso de uma encarnação. Nem mais nem menos. Faça o que está ao teu alcance. Não é pouca coisa. Portanto, os espíritas precisam reagir aos padrões sociais que atrapalham o nosso projeto evolutivo. Se alguém não entende por que você é voluntário na instituição espírita, o problema não é seu. É de quem não entende. Se as pessoas não estão entendendo a forma abdicada com que você abraça uma causa nobre, o problema não é seu. É de quem não entende. E a vida segue. Bom, outro aspecto que me parece importante destacar aqui, diante desse tema, os desafios do espírita no século XXI, é algo que, vamos lá, o mundo vive múltiplas crises. Crise ambiental, política, social, ética. É óbvio que esse é um território fértil para várias religiões que disputam o mercado. Existe o mercado da fé. Disputam fiéis. Querem engrossar as fileiras das suas tradições. Bom, onde é que o espiritismo se situa aí? Não estamos disputando fiel com ninguém. Essa não é a nossa causa. Ide e pregai, o entendimento que nós fazemos é um pouco diferente das tradições pentecostais ou neopentecostais. Você não vai ver espírita em cima do caixote no meio da praça, convocando pessoas para ele na palestra pública. A gente não vai contar o sucesso do espiritismo nos Estados Unidos pela capacidade rápida de multiplicar fiéis que, via de regra, são sazonais. Quando chegam rápido, vão rápido também. Não se verifica o sucesso, a taxa de sucesso do espiritismo na vida das pessoas pelo número de assentos ocupados numa casa, mas pela capacidade da gente ser o caminho, a verdade e a vida, de fato, sem prometer curas rápidas, milagres. Vai acontecer o fenômeno hoje nessa casa. Vai baixar aqui alguma coisa. Não funciona assim. A bem da verdade, a retórica espírita é até frustrante para quem quer soluções rápidas e milagrosas. O que nós estamos prontos para oferecer é um roteiro seguro, harmônico, equilibrado, lastreado na razão, da pessoa saber que a morte não existe, que Deus nos abençoe e protege, e que a evolução, que é uma palavra-chave para a cosmovisão espírita, é um processo individual, solitário e intransferível. É isso que está ao nosso alcance oferecer. O que é o Consolador prometido? A gente acolhe, a gente procura dar socorro na medida da nossa possibilidade, a gente evoca, a gente transfere fluido, a gente dá passe, mas a gente precisa orientar com honestidade as pessoas em relação à parte que lhes cabe no processo de busca do equilíbrio, da felicidade e da paz. Ela é responsável por isso. O espiritismo é acessório. Ela é a responsável.
É bom lembrar o que disse Kardec, porque nós não somos propriamente uma religião. Nós temos um aspecto religioso que nos afere muito valor, muita nobreza. Aspas para o codificador. O Espiritismo não se constitui em uma religião a mais, visto que não tem cultos instituídos, nem igrejas, nem imagens, nem rituais, nem dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. Suzano, quando fez a abertura dos trabalhos, citou os cristãos nas catacumbas. É curioso a tua citação, Suzana, porque nós aqui, em certa medida, replicamos uma rotina comum na época que o cristianismo era perseguido, os cristãos se refugiavam em esconderijos, e quem fazia uso da palavra não era propriamente um sacerdote imbuído de uma função hierárquica nesse sentido. Era alguém que dava início a um trabalho lembrando, vamos lembrar as palavras do mestre Galileu. E dava início a uma reflexão de um grupo que discutia, refletia sobre o Evangelho, as ideias embutidas no Evangelho de Jesus. Portanto, nós somos um grupo de pessoas interessado no processo evolutivo. E quem está aqui na frente, em primeiro lugar, é quem mais precisa ouvir. Em segundo lugar, é alguém que se permitiu consagrar parte do seu tempo para a tarefa de expressar por palavras aspectos da nossa doutrina, ou aspectos do nosso cotidiano e da nossa realidade, à luz da doutrina, na condição de facilitador. Nem mais nem menos. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu não tenho nenhuma carteirinha de orador espírita. Eu não estou pertencendo a nenhum índex, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Não, André é conferencista espírita porque está lá, não sei aonde. Não tem. Portanto, esse componente dito informal com que o movimento espírita se resolve, afere legitimidade de propósito. Nós somos seres humanos absolutamente normais, compartilhando o nosso tempo e a nossa energia e irmanados no mesmo objetivo. Todos queremos a mesma coisa. Estamos aqui para isso. O que vocês estão fazendo depois de
agrupamento religioso, segundo o IBGE, com o maior número de pessoas com alto poder aquisitivo. Nós também constituímos o agrupamento religioso, segundo o IBGE, com maior escolaridade. E nós constituímos o agrupamento religioso, segundo o IBGE, com as pessoas de idade mais avançada. Bom, aí temos uma questão. A mim me parece que temos uma questão. Vamos lá. O que vocês acham disso? Porque ou a gente normatiza e diz, é isso aí mesmo. Não é para quem quer, é para quem pode. Bem carioca isso, né? Tem que ter dinheiro, escolaridade, quilometragem, bala na agulha, para entender. A gente pode chegar a essa conclusão e a vida segue. Eu prefiro problematizar. Em que sentido? E eu estou falando isso, vocês já repararam, num tom provocador. Jesus foi o mestre dos mestres porque conseguiu explicar o que não era acessível para as massas lá atrás, naquela parte do mundo, com metáforas, a parte que alude ao código moral do Evangelho, ele foi absolutamente claro, não há dúvidas. Em relação compreensível, ser claro e objetivo, explicando o que é, como funciona o software inteligente da vida, não ia dar certo. Surge o Espiritismo no século XIX, o Espírito da Verdade, deixou muito claro o que é a doutrina espírita. Tinha que ser na França, Kardec era o cara certo, se desse qualquer problema, Leon Denis teria que realizar a obra da codificação, porque o timing era aquele. A França era o centro cultural do mundo. E a gente precisava, antes de entrar no século XX, assentar o espiritismo no mundo. A pergunta é: precisamos fazer algo diferente para que o espiritismo chegue a mais pessoas que não necessariamente sejam aquelas com mais dinheiro, mais escolaridade, mais idade? Vou repetir a pergunta porque eu acho ela muito importante. Há algo que o movimento espírita precise fazer para que a gente faça chegar o Consolador prometido? Não necessariamente apenas a quem tenha mais dinheiro, mais escolaridade e mais idade? Ou, de fato, a doutrina espírita só é acessível a quem responda a esse perfil? Estou chegando no final. As duas últimas questões. A primeira delas, desafios do espírita no século XXI. Eu acho que a gente precisa, em algum momento, isso já acontece, mas de forma tímida, fazermos uma reflexão sobre a linguagem, a forma como o espiritismo se comunica e dialoga. Nós temos palavras originais em francês, do Pentateuco kardeciano, das obras básicas, que demandam dicionário aberto ou Google. Eu fico imaginando eu, garoto, chegando na casa espírita, achando, em princípio, interessante. A gente está ali e aí chega a hora de começar a estudar a doutrina e eu dou de cara com prolegômenos. Eu tenho minhas dúvidas se as palavras mais sofisticadas em francês, que demandaram, eu diria, e Kardec naquela época tinha um cuidado enorme da doutrina espírita não ser confundida com mais uma corrente espiritualista mistificadora. E a grandeza do espiritismo está justamente na capacidade de reportar esse manancial de informações da forma, inclusive, elegante com que o codificador o fez. Eu estou no século XXI. A pergunta é, se alguém chega na casa espírita e diz: qual o primeiro livro que eu devo ler? Eu vou compartilhar com vocês uma dificuldade que eu tenho.
E que talvez alguns de vocês não tenham. Eu gostaria que vocês me dissessem qual é o livro que vocês recomendam. Porque, por vezes, conhecendo a pessoa, ou perguntando para a pessoa, você lê, você costuma ler, você tem facilidade com leitura, quem é você? Eu fico um pouco desconfortável na função de indicar um primeiro livro. Eu estou sendo muito franco, muito sincero. A pergunta é: precisamos fazer um esforço editorial para abrir caminho para primeiras leituras que não sejam inibidoras do apetite que já surgiu, que é o mais difícil. O primeiro movimento, assim, eu quero entender isso daí, eu quero conhecer melhor. Estamos preparados para honrar a missão de oferecer nutrientes a quem está com fome de conhecimento? Joana de Ângeles tem uma retórica sofisticada para explicar certas coisas e ela já justificou isso. Divaldo já várias vezes deixou claro que, do entendimento de Joana, as pessoas que leem o que ela dita para Divaldo precisam expandir seu vocabulário e precisam entender coisas que não existem propriamente ou não são fáceis de explicar na dimensão terrena, mas aludem a uma realidade espiritual aonde as palavras da terra, ou as palavras mais comuns, corriqueiras, não ajudam a reportar. Joana, portanto, já teve que se explicar sobre isso, sobre um repertório de palavras que não são propriamente fáceis e que demandam mais caloria para fagocitar. Então temos uma questão da linguagem, principalmente para os jovens. E aqui, meus amigos, eu quero... não sei como é que isso está sendo debatido por aqui, mas as novas gerações de estudantes nas escolas claramente revelam mais impaciência em alguns lugares do mundo, e é o caso do Brasil, com os conteúdos pedagógicos. Os professores têm muita dificuldade de manter esse aluno atento, prestando atenção, porque o tempo de uma aula torna-se muito rapidamente cansativo, repetitivo, boring. Um filósofo polonês recentemente desencarnado, chamado Zygmunt Bauman, que tem vários livros que eu recomendo, da série Amor Líquido. Ele fala da liquidez da vida, como tudo se liquefaz rápido. Ele foi um pensador importante para a gente entender a dinâmica do tempo nos dias de hoje. Quando esteve no Brasil há 1 ano e meio atrás, ofereceu uma palestra no Rio, na área da educação, ele falou do desafio que estava colocado para as novas gerações do mundo de hoje, muito identificadas com a internet e com o uso das redes sociais, em comunicações cada vez mais rápidas e fragmentadas e com novos vocabulários. Desenhinhos, símbolos em lugar de palavras. Então, José Saramago, o único prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa, certa vez fez uma crítica ao Twitter, dizendo assim, estão substituindo, ele é português, estão substituindo as palavras por grunhidos. Horrorizado, ele um apaixonado pelo vernáculo, vendo a comunicação dos jovens por sinais que aludem a pinturas da Idade da Pedra, aquela coisa assim, estamos retrocedendo na área da linguagem. Não sei se ele tem razão, acho que não, discordo. Acho que a inovação na área da linguagem é bem-vinda, desde que a gente não circunscreva ou reduza a capacidade de se aprender coisas que não cabem em 140 caracteres com espaço. Como explicar as leis que regem a vida e o universo com emoji? Como é que você conta essa história? Claro que isso vai demandar o quê? Uma imersão. Como é que se aprende um novo idioma? Com imersão.
cara tem que começar a sonhar no outro idioma. Quando ele sente fome, tem que pedir em inglês. Quando ele se perde e tem que explicar em inglês. Ok? Quando ele tem que pedir um emprego. E do outro lado não é um latino. Você tem que explicar suas habilidades. Aí você aprende o idioma. Imersão. Doutrina. O apelo de Kardec para a gente estudar exige, de alguma maneira, imersão. Estudo sistematizado da doutrina. Para quê? Não basta ler? Estudo sistematizado, técnica pedagógica. Vamos fatiar as obras básicas. Vamos entender por capítulos como é que as pecinhas se encaixam no tabuleiro. É complexo, não é linear. Aquela conversa de ontem. Então, a linguagem ajuda. A internet não é inimiga da humanidade nem do espiritismo. E nós precisamos usar com sabedoria as redes sociais. Precisamos marcar presença na nuvem. Precisamos pegar palestras longas como essa, dos oradores espíritas, dos estudiosos das casas espíritas, fatiar, colocar lá em trechinhos de 2, 3 minutos, envelopar isso com algum recurso visual no início, uma paisagem, uma musiquinha, bota uma legendinha e vai à luta. 2 ou 3 minutos, um recorte. Naquele momento, esse recortezinho vai cumprir uma função de divulgação. Precisamos inovar na área da comunicação sabendo usar a rede. E a rede nos oferece um campo na área da divulgação espírita fantástico. Outra, qual é o espaço do jovem na casa espírita? Qual é o espaço do jovem na casa espírita? O que eu tenho visto em muitos lugares do Brasil, por uma questão de ética não vou citá-los, infelizmente a maioria dos lugares onde eu vou eu pergunto isso. Cadê a mocidade? Cadê a garotada? Raramente eu vejo a garotada na condição de protagonista. A garotada costuma ser alijada assim. Mocidade, no meu tempo, em Copacabana, no Centro Espírita Joana de Ângeles, sábado, 6h30 da tarde, começava a reunião de mocidade, fecha a porta. O nosso facilitador é que era alvo de bullying. Porque a mocidade, quando ele vinha às vezes com doutrina, a gente fala, não, agora não é hora da doutrina. Agora é terapia de grupo. Agora a gente está falando do dia a dia, como é que é. Depois a gente encaixa a doutrina. Peraí. Então tinha a hora da doutrina, sempre benfazeja e consoladora. Mas a dinâmica ali, ela precisava ter cumplicidade. Vocês não sabem a falta que faz para o jovem encontrar nesse mundo, do jeito que ele está, os seus. E ter um espaço onde ele não tenha vergonha de dizer o que ele é, como ele sente, como ele sofre, suas alegrias. Isso dá um amálgama importante para um grupo que tem a identidade de espírita. Não é para ficar catequizando e doutrinando sistematicamente. É outra hashtag, outra coisa. É o facilitador. O grupo está na mão ali. O pessoal está aqui. Isso é o mais difícil. E você, conduzindo os trabalhos do grupo, eu estou emitindo uma opinião, não sou o dono da verdade. Precisa ter a habilidade de não drenar, não asfixiar. O que precisa ter lugar ali, que é a construção de um grupo, a consolidação de um grupo. Esse grupo vai fazer palestra na Casa Espírita? Vocês vão estimular a garotada a fazer palestra? Porque é importante. Eles virem aqui, ó. Fazer uma palestra sobre o quê? Drogas? Fala, droga, juventude. Vai ter alguém do lado para sugerir bibliografia. Para dizer, como é que você pretende falar coisa e tal? No dia da palestra pública, diz assim, pessoal, hoje o Alfredo vai fazer a palestra. São 30 minutos, tá? E vamos apoiá-lo. É a primeira vez que ele vai fazer a palestra. Ele é um jovem da mocidade. A mocidade ajudou o Alfredo a preparar esse grupo, essa palestra, né? Então, vamos apoiá-lo. Para mim, está faltando protagonismo. Não vou dizer em que lugar do Brasil. Participei recentemente de um seminário com outros colegas oradores. Fiz essa pergunta. Sabe qual foi a resposta?
Está vendendo salgadinho lá fora para a instituição. Ah, não está assistindo nenhuma das palestras, não está participando de nenhuma das dinâmicas. Não, está lá fora dando uma força para os adultos. Eu tive que falar, eu falei, o lugar deles não é lá fora, é aqui dentro. No mínimo ouvindo. Mas se pudesse participar também de alguma forma, seria ótimo. O último item de provocação é como a gente deve, no mundo de regeneração, e eu acho que o espírita tem que estar muito ligado nisso, a gente tem que, onde estivermos nesse planeta, consolidar o espaço da liberdade de culto e de credo. Corremos riscos. O Brasil corre um risco hoje. Nós estamos vendo método na forma como determinadas denominações cristãs crescem exponencialmente na ocupação de espaços políticos. Eles têm projeto de poder. E lá chegando, e vão chegar, eles não aceitam a laicidade. Essa história de Estado laico não é com eles. O Brasil tem que ser um país cristão e vamos que vamos. Eu tenho muito medo disso, porque eu estou vivendo no Rio de Janeiro uma realidade que eu não imaginava testemunhar no século XXI, que são certas denominações ditas cristãs que convertem criminosos nas penitenciárias para suas igrejas, e esses criminosos, uma vez convertidos, replicam o sectarismo dessas tradições nas comunidades de origem. Em bom português, terreiros de candomblé e de umbanda estão sendo fechados e seus seguidores expulsos de várias comunidades do Rio de Janeiro. Existe um livro de 2 sociólogas da PUC que mapeou esse preconceito, esse estigma, essa perseguição. Pelo menos metade, isso no estado do Rio de Janeiro, de todas as agremiações, as instituições de umbanda e de candomblé registraram formalmente já terem sido alvo de alguma depredação ou perseguição sistemática. Por que eu acho que o espírita precisa se mobilizar nesse sentido em qualquer lugar do mundo onde haja perseguição? Porque nós já fomos perseguidos. Nós sabemos o que é isso. Não é só uma questão de princípios. Nós já sentimos na pele a aflição, a dor de não podermos professar a nossa fé raciocinada. Eu fiz uma pesquisa básica. Para quem não sabe, eu fico feliz e honrado em compartilhar essa informação. 1875, houve, nesse ano, os primeiros ataques da imprensa do Rio de Janeiro, que era a sede da Corte Imperial, contra o espiritismo. O Jornal do Comércio era o principal jornal da época. Eu vou reproduzir as aspas do que saiu publicado neste jornal. O espiritismo é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela. Fecha aspas. Inimigos do espiritismo denunciavam que as práticas mediúnicas eram associadas à loucura e estados de demência. Chico Xavier foi aconselhado por sua mãe, já desencarnada, a não ficar dizendo para todo mundo que tinha um amiguinho que brincava com ele no quintal ou que ele via a mãe. A mãe disse, finge, não fala. A madrasta dele era severa, no segundo casamento. E o padre, que não era o padre amigo da primeira fase da infância do Chico, era o outro padre. O destino do Chico poderia ter sido um manicômio. Muitos foram parar em hospícios e manicômios por serem médiuns, no Brasil e em boa parte do mundo. Já no século XX, em 1904, a Federação Espírita Brasileira foi intimada a comparecer à Justiça, na época, Juízo dos Feitos da Saúde Pública, para ser processada a FEB por realizar trabalhos espíritas e prescrever a homeopatia. A homeopatia era bruxaria. Não fazia sentido como é que você vai curar alguém com glóbulos e gotinhas. Em 28 de agosto de 1881, os jornais do Comércio e O Cruzeiro noticiaram oficialmente a ordem policial que proibia o funcionamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade e também de todos os centros espíritas filiados. Proibido. Qualquer reunião como essa daqui era proibida por lei. Na era Vargas, 1937,
A sede da Federação Espírita Brasileira e os centros espíritas filiados foram fechados pela polícia. Intolerância contra espíritas e umbandistas. Só que nós espíritas sempre tivemos representantes na elite, entre militares, entre políticos. Então a nossa proibição não durou tanto, a dos umbandistas foi mais à frente. Então, meus amigos, a gente precisa agir. A gente não pode calar diante da opressão de outras tradições que sejam perseguidas, não apenas por princípio, mas porque nós já sentimos já estivemos nesse lugar. E quando nos calamos, nós não nos damos conta de que essa opressão que atinge outra tradição será questão de tempo nos atingir e nos alcançar. Precisamos honrar os nossos pioneiros do Espiritismo. Se hoje estamos aqui nos Estados Unidos, tantas instituições bonitas instaladas já há tanto tempo, algumas delas na Flórida, em outros lugares desse país, é porque um grupo de abnegados lá atrás desafiou a polícia, a justiça, o preconceito, a intolerância, para que a gente hoje estivesse aqui. Eu tenho 51 anos, eu me lembro, na minha infância e adolescência, você se dizer espírita. A pessoa olhava na hora para você e falava, é macumbeiro. É da curimba. Divaldo, com aquele semblante plácido, com aquele sorriso, ele nos sonega por caridade informações importantes sobre a trajetória dele exposto publicamente como maior divulgador da história do Espiritismo a perseguições, xingamentos, hostilidades, nessas andanças dele por aí. É que a gente... Melhor não perguntar. Ele espontaneamente não vai dizer. Mas ele sofreu na pele isso. E estava no pacote. Estava no pacote. A maior parte da vida do Divaldo não foi com portas abertas e multidão aplaudindo. Hoje o espiritismo está na moda. Hollywood, Ghost. O outro lado da vida. Quantos filmes com temática espírita? No Brasil, Blockbuster. Vida do Chico, Nosso Lar. Hoje, ser espírita, se tira de letra. Não faz tanto tempo assim, éramos alvo de absurda intolerância, intransigência, preconceito. Em honra a quem semeou em solo árido as sementes da divulgação que floresceram e dão saborosos frutos no Brasil e no mundo, que a gente também considere isso como os desafios do espírita no século XXI não esmoreçam com tanta facilidade, porque eles e elas não esmoreceram. Em havendo perguntas, a gente tem uns minutinhos, podemos aqui fazer alguma reflexão sobre algo que eu não disse ou o que eu disse, que vocês queiram fazer alguma colocação. Alguém saberia indicar, por favor? Mas a pergunta é essa. Um primeiro livro, para quem vem à casa assistir, eu estou curioso. Fala, por favor. Quero saber se o Espiritismo ele foi criado, o propósito dele foi para dar suporte às religiões ou para ser uma instituição? Não. Vamos lá. Quando o Espiritismo se autodenomina uma filosofia espiritualista, ele abre caminho, primeiro, para uma ampla reflexão. Kardec foi o primeiro a dizer: não queremos pessoas que se juntem ao Espiritismo sem a convicção. Não aceitem os postulados do Espiritismo sem uma reflexão crítica. O próprio Kardec falava nos prefácios, na apresentação das obras básicas, da importância daquele leitor que está eventualmente tomando contato pela primeira vez com a doutrina, que não abdique do senso crítico. O que não fizer sentido para você, respeita o teu senso crítico. Faça as perguntas que você queira fazer. Então a gente, acho que com muita elegância, Kardec foi muito elegante. Ele se expôs
publicamente, quando encerrou o trabalho da codificação, a toda sorte de crítica, sem contestá-las por princípio e pronto para respondê-las. Isso é uma filosofia espiritualista. Não temos dogmas. Temos questões em aberto. Vamos conversar? Isso é espiritismo. O que outras religiões fazem não está no nosso radar. É muito bonita a forma como o espiritismo não se apresenta como o único caminho da salvação. Então nós reconhecemos o valor e o mérito de outras tradições. E como nós, como disse, não nos confundimos com outras religiões, tal como se conceitua a religião. Eu acho que isso empresta uma grandeza enorme ao Espiritismo. O Espiritismo diz assim: essas são as leis que regem a vida do universo. Você faz o que você quiser, não estou aqui para te julgar. Você é caridoso, não é? Você consagra parte do seu tempo à atividade voluntária ou não? Você acredita no que diz Jesus ou não? É assunto teu. O Espiritismo apenas apresenta. Terceira revelação. A gente está aqui e diz assim, olha, é isso aqui, pessoal. Quem segue, quem não segue, quem frequenta centro, quem não frequenta, quem pratica caridade ou não pratica, é assunto de cada um. É outra coisa legal dessa doutrina. Não estamos aqui para julgar os outros. Estamos aqui para nos darmos forças, reconhecermos o nosso nível evolutivo. A gente está encarnado num mundo de provas e expiações, não é por acaso. Tem uma frase, eu já disse numa das palestras que eu fiz aqui na Flórida, que Divaldo psicografou do espírito Marcelo Ribeiro, que é muito bonitinha e muito reveladora do que nós entendemos do espiritismo. Não somos outros espíritos. Somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Ah, não concordo, direito seu. Vida que segue. Ok. A gente não está aqui para, eu diria, engessar a fé de ninguém. Isso não é fé raciocinada. Fé raciocinada é assim, olha, há um princípio lógico, há lei de causa e efeito, há um Deus soberanamente justo e bom. Então você começa a encaixar as peças, se algo ali não faz sentido, segue tua vida. Vida que segue. Por favor. Acho que uma coisa interessante que eu ouvi recentemente existe muita injustiça no mundo, mas não existem injustiçados. Eu acho que Pois é, por favor. Como você explica a falta de espiritualidade na crise política do Brasil hoje? Essa é uma boa questão que demanda um certo tempo, mas assim, o Brasil foi escolhido, quando a gente lê a obra de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Houve ciência na gênese do Brasil, um lugar com psicosfera leve, Brasil em 1500, nossa. Assim, os nativos do Brasil, os indígenas, né? Os silvícolas, como os antigos chamavam, silvícolas. Uma psicosfera leve. Aí para cá vieram, para o Brasil, milhões de franceses altamente endividados com a lei. Boa parte de nós espíritas somos franceses. Divaldo se delicia falando dos franceses. Mas não apenas franceses, espíritos velhos, endurecidos, sucessivas encarnações que não foram bem aproveitadas. E o Brasil virou um lugar onde, sem essa psicosfera de países do velho continente, principalmente, saturadas de episódios violentos, sanguinolentos, vinganças, massacres, tiveram a gloriosa oportunidade do recomeço. Hoje, sinceramente, nós temos que fazer um esforço monumental para entender como nós temos uma capacidade de desperdiçar oportunidades incríveis de transformar um país que, por natureza, é riquíssimo em um país justo, onde haja igualdade,
e onde haja decência, honestidade, que é uma característica de boa parte dos brasileiros, mas que está exaurida na classe política. Exaurida. Quero ressaltar que a Operação Lava Jato e a gente hoje tentar levantar a ficha de quem está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, quem está nos cárceres do Presídio de Segurança Máxima de Bangu, você vai encontrar pessoas que até bem pouco tempo atrás você jamais imaginaria que pudessem estar presas. Estou falando de ex-governadores, empresários top, principalmente do setor da construção civil, que eram intocáveis, e isso é muito alvissareiro, isso nos dá muita esperança. Provavelmente Ismael, ainda nos tutelando e nos orientando e nos inspirando enquanto nação e pátria, ainda acredita, e nós está nos dando algumas demonstrações de que essa virada é possível. Eu prefiro pensar nisso. Por favor. Pegando carona na pergunta dele, quando a gente faz um levantamento histórico do movimento espírita, do surgimento do espiritismo, na época de Kardec, quando a gente vai ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos, vai ver ele questionar os espíritos sobre a questão do direito da mulher, que na época não era respeitado, vai falar da aposentadoria, que não existia. E quando vamos ver os primeiros espíritas no Brasil lutar contra a escravatura e por aí vai. Uhum. Como ele mesmo falou aqui agora, hoje, nos últimos anos, a gente vê essa transformação, principalmente no Brasil, o que está acontecendo, toda essa evolução, tudo. Sem querer tomar partido um ou outro, que a gente sabe, mas buscando nas redes sociais, por exemplo, ninguém consegue ver a manifestação, por exemplo, da Federação Espírita Brasileira, nas questões do que está acontecendo agora no Brasil. Uhum. Isso não seria uma omissão do maior órgão que representa o movimento espírita no Brasil? Porque, querendo ou não, nós somos já uma das grandes religiões, como você mesmo falou, uma das grandes fatias religiosas, principalmente no Brasil. Somos formadores de opinião. E, no entanto, falar do problema político que hoje acontece no Brasil parece que é um pecado, principalmente entre os espíritos. Então, quando eu analiso isso, eu digo assim, o espiritismo foi fator de transformação na história, principalmente do Brasil no início. E hoje, como é que se encontra, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, a Associação Espírita, né, que existe, tantas outras que existem espalhadas no Brasil. E muitas vezes me dá uma certa tristeza. A doutrina transformadora parece que está em silêncio. Você podia falar alguma coisa? Bom, eu tenho minhas dúvidas se a Federação Espírita deveria... Eu preciso refletir mais sobre o que você colocou, está bem colocado. Deveria se posicionar no meio desse furdunço que é essa crise. Essa crise ela é tão ampla, ela envolve tantos aspectos que alcançam tantos segmentos políticos distintos do Brasil. A bem da verdade, a gente não é uma crise política, é uma crise de um sistema que está podre. Então, Divaldo Franco, em artigos publicados num determinado jornal da Bahia, virou articulista da... Meu coleguinha de imprensa, o Divaldo. Ele se pronunciou. Então, digamos, não nos omitimos, porque o Divaldo não é qualquer espírita. O Divaldo é o maior divulgador da história da doutrina espírita no mundo. Deixa ele falar. Eu sinceramente, não me ressinto. Eu estou sendo muito franco com você, nesse momento, de um posicionamento da FEB sobre esse tema. E a FEB, posto que não somos, pelas razões que expus e que são de Kardec, não temos uma hierarquia sacerdotal ou institucional. O que é a FEB? A FEB zela por uma pureza doutrinária para que não se usem o nome do espiritismo de forma equivocada e para tentar legitimar aquilo que, segundo a FEB, merece ser chamado de espiritismo. Se eu bem entendi a FEB funciona como um elemento catalisador, quer dizer, ela vira um eixo que tenta pensar o movimento espírita, mas não tem e nem se pretende um poder absoluto sobre uma autonomia que é importante que as casas tenham. As casas espíritas, as instituições têm autonomia de voo. Então a gente tem, é curioso isso, a época de Kardec a discussão institucional da doutrina também era quente. Era quente. Então nós temos, eu acho,
Eu acho que a história do movimento espírita é rica, mas eu acho que a gente levou 160 anos para chegar aqui, para aprender a fazer alguma coisa. E o que vem pela frente vai exigir muito mais de todos nós. Eu acho que a gente, na verdade, está começando algo que vai se revelar mais demandante de tempo, energia, consagração, dedicação, esmero. E não percebo hoje a FEB com o papel institucional que você sugere, mas não sou o dono da verdade. A bem da verdade, prefiro que a FEB, nesse momento da crise, não se meta. Deixa a crise, a cada dia tem um capítulo mais escandaloso e doido. Deixa a FEB, se tiver que falar algo sobre ela, que o contorno da crise fique mais claro, porque vai de Lula a Temer, passando pelo PSDB, passando por todos os partidos, passando por um sistema, repito, que está apodrecido e caduco. O revirão que a gente precisa fazer no Brasil é semelhante a um terremoto no último grau da escala Richter. É verdade. Não é uma... Veja, não é... então a próxima eleição resolve. Não vai resolver. Claro. O que a gente está falando é de uma mudança que vai demandar muito tempo e que está... Aí é uma impressão muito imperfeita minha. Enquanto o brasileiro esperar o salvador da pátria, ou ficar esperando o milagre de Brasília para fazer alguma coisa diferente, a gente vai pagar um preço caro. Eu não estou aqui defendendo levante, revolução, mas eu acho que todos nós estamos sendo instigados a sair da zona de conforto, nos manifestarmos com mais clareza sobre que Brasil queremos. Por favor. André, muito de encontro que você está falando agora, você como espírita, jornalista e funcionário de um grande veículo de comunicação, você acha que é uma utopia, um dia, um veículo importante como a Globo, destinar um espaço nobre para que se fale um pouco mais sobre o espiritismo, até mesmo para que se possa externar e acabar com essa visão pejorativa que as pessoas têm de mesa branca? Você acha que um dia você teria, você como um exemplo de porta-voz, teria um espaço nobre para falar um pouco sobre isso? Vamos lá, eu vou... Ou é uma utopia, você acha? Vamos. Há algum tempo atrás, a Globo abriu espaço na programação da TV aberta de manhã cedo para representantes de diferentes tradições religiosas terem 1 ou 2 minutos para expressarem algo à luz da fé que os inspira. É sagrado. Aquilo foi muito interessante e eu não consigo, sinceramente, é uma TV comercial, né? Então, assim, grosso modo, eu acho que, sob esse aspecto, na área da comunicação, a gente não é o escopo da apresentação de hoje, há uma operação desmonte em curso das mídias convencionais. A garotada não está vendo televisão como via. As novas gerações de telespectadores estão se bandeando na direção da internet, né? Streaming. Então, o que a gente está vendo é algo que já aconteceu num passado não muito distante, em relação a Olivetti, que achava que máquina de escrever ia durar para sempre, quebrou. Kodak, que achava que máquina de fotografar com filme e película ia durar para sempre, quebrou. E a nova televisão, vamos dizer assim, vai ser #outra coisa. Outra coisa. Portanto, eu acho que a gente deveria ter menos preocupação com grandes redes de TV, rádio, jornal, os grandes grupos de comunicação, porque o fenômeno do século XXI na área da comunicação é a ausência, eu diria, de grandes grupos regendo, determinando o que será a informação do dia, o que a gente precisa prestar atenção. A gente está numa grande geleia geral de multiprovedores de conteúdo que estão determinam uma profusão, uma constelação de informação na rede que vai determinar, na minha opinião, os curadores. Os curadores vão fazer
eu diria, é o papel do jornalista, é o papel das instituições como a FEB. Você vai dizer assim, no meio disso tudo aqui, o que é verdade e o que não é? O que eu devo acreditar ou não devo? Vou ter que ter um curador. Vai dizer assim, pessoal, olha, aquilo que me compete dizer, eu chequei as informações, eu acho que é isso daqui que está acontecendo. Da mesma forma, em relação à doutrina, a gente vai ter que se organizar, e a gente vai conseguir. De alguma forma, usando melhor a rede, ou as redes, organizar os pacotes de informação e conteúdo, produzir o estudo sistematizado da doutrina de uma forma inteligente e atraente, chamando a atenção da garotada que tem uma certa dificuldade de ir à casa espírita ou ler o Pentateuco kardeciano, e a gente precisa discutir isso para isso ter lugar, né? Discutir o futuro nos exime do risco do fracasso. Quando a gente só pensa no futuro, quando o futuro chega, é tarde demais. A gente vai encerrar por agora, tá bom? Obrigada.